Olá! Neste vídeo iremos abordar o tema Arbitragem Centralizada do Barramento. Essa apresentação faz parte da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Sérgio Freitas, na Universidade de Brasília, Faculdade Gama. Os alunos responsáveis são Álvaro Fernando, Fernando Vinícius, Guilherme Vergara e Ramayane Medeiros. Nossa agenda é a seguinte: o que você precisa saber? Ou seja, quais assuntos você precisa entender para acompanhar este vídeo. Iremos apresentar uma breve introdução, explicar algumas definições, apresentar alguns exemplos, finalizar com um resumo e, por fim, mostrar nossas referências. Vamos lá! O que você precisa saber? A arquitetura de uma norma e alguns conceitos de barramento, tais como largura e tamanho, os tipos de barramento, temporização, ou seja, o relógio do barramento, e o arranjo mestre-escravo. Introdução. Até esse ponto da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, conhecemos apenas o mestre de transferência de dados, no caso a CPU. Porém, na realidade, outros dispositivos de entrada e saída também podem se tornar mestres de transferência de dados, para ler e ou escrever na memória, e também podem causar interrupções dessas transferências, além de outros dispositivos chamados de coprocessadores, que adicionalmente se tornam mestre. Então fica a pergunta: e se dois ou mais dispositivos quiserem se tornar mestres de transferência de dados ao mesmo tempo? O caos está estabelecido. Há como evitar esse caos? Sim, a resposta é que é preciso algum mecanismo de arbitragem. Eles podem ser centralizados ou descentralizados. O foco desta videoaula é no centralizado. Definições. A arbitragem centralizada funciona da seguinte forma: um árbitro central recebe todas as requisições de utilização do barramento. Políticas pré-estabelecidas de alocação são utilizadas para determinar quais requisições serão confirmadas. Tal confirmação é transportada pela linha de concessão garantida. Quando a transição termina, o barramento é liberado através de alguma política. Exemplos. Uma forma particularmente simples de arbitragem centralizada é mostrada nessa figura, tirada do livro do Tannenbaum. Esse esquema é denominado encadeamento em série, do inglês daisy chaining. O exemplo mostra um único árbitro, uma única linha de requisição, de barramento e uma única linha de concessão. Esta é a forma com que se implementa a arbitragem dinâmica centralizada, pois quando o árbitro vê uma requisição de barramento, envia uma confirmação através da linha de concessão de barramento. O dispositivo mais próximo verifica se foi ele quem pediu o acesso. Caso positivo, ele toma o controle do barramento, sem propagar o sinal de concessão. Caso negativo, repassa o sinal de concessão para frente. Em termos de sistemas digitais, esse árbitro central pode ser visto simplesmente como um fio que liga as duas linhas de requisição e concessão. Não que isso diminua a importância em evitar o caos nas requisições de utilização do barramento. A vantagem do daisy chaining, portanto, é que a sua implementação é bastante simples. As desvantagens são que o esquema não garante justiça, pois implementa uma política de prioridade fixa, ou seja, o dispositivo de baixa prioridade pode ficar bloqueado indefinidamente. E outra desvantagem é que o uso do sinal de concessão limita a velocidade do barramento. Esta imagem mostra outro esquema, com requisições independentes. Funciona da seguinte forma: cada dispositivo mestre é conectado ao árbitro central por linhas de requisição e concessão separadas. O árbitro central pode utilizar diversas políticas de alocação para definir quem deve ter acesso ao barramento. Essa técnica é utilizada pelo barramento PCI e tem como desvantagem uma implementação complexa. E outra forma ainda mais elegante de utilizar a arbitragem centralizada, ou seja, utilizando um único árbitro, é utilizar o esquema híbrido, mostrado nessa figura. Nesse esquema, o dispositivo mestre com prioridades semelhantes são divididos em classes. Cada classe possui suas próprias linhas de requisição e concessão. E dentro de cada classe, o barramento é conectado usando o daisy chaining explicado anteriormente.
Em resumo, nesse vídeo foi exposto como evitar o caos em requisições de dispositivo mestre na utilização do barramento, com um foco no mecanismo da arbitragem centralizada, ou seja, com um único árbitro central, os seus tipos e como esse mecanismo funciona. Questionamento. Analisando novamente a imagem mostrada anteriormente, deixamos o seguinte questionamento. Considerando dois dispositivos mestre com extrema diferença de velocidade de transferência de dados, como por exemplo a CPU e o HD, qual deles deveria estar mais próximo do árbitro? Ou seja, qual deles deveria estar na caixa com o número 1, a CPU ou o HD? Isso é tudo, pessoal. Obrigado por assistir e essas são nossas referências.